Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa física e hoje nós vamos começar com uma pergunta para a gente refletir até o final dessa aula. A força de atrito é uma força que somente oferece resistência a um movimento ou essa força pode também ser uma força motriz, uma força que movimenta um corpo? Então até o final da aula vocês vão pensando para a gente poder chegar a uma conclusão óbvia sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar então do atrito e para falar sobre o atrito nós devemos lembrar que esse atrito depende, está vinculado ao estado de aspereza ou rugosidade de duas superfícies que estão em contato. Para isso nós vamos a um visual e você vai perceber a diferença entre o atrito na sua fase estática, na sua fase cinética e na sua fase de iminência de movimento. Olha aí, o atrito estático é aquele enquanto o corpo ainda está parado, né? Então você vai aplicar uma força F na tentativa de movimentar esse corpo, mas aquela força que está tangenciando a superfície de contato ali, que nós chamamos de atrito, vai manter esse corpo em repouso, porque ela no momento está sendo igualada à força F, ou seja, tem a mesma intensidade da força F, a mesma direção e sentido oposto. Perceba que se você for aumentando essa força F, esse atrito também vai aumentando na mesma intensidade, até que chega um momento em que ele vai atingir um valor máximo. Esse atrito estático no seu valor máximo passa a ser chamado então atrito de destaque. Percebam então que quando você atingiu o atrito de destaque, a sua força F está ainda na sua intensidade, na intensidade igual à intensidade do atrito de destaque e esse corpo está na iminência de movimento. Perceba agora que se você aumentar um pouquinho mais a força F, esse corpo começa a se deslocar. E quando ele está então em deslocamento, o atrito passa a ser chamado de atrito cinético ou atrito dinâmico. Perceba então que agora, no movimento, a força F é maior que a força de atrito. Bom, então como nós vimos, o atrito passa por três fases, né? Ele passa lá pela fase estática, enquanto o corpo está em repouso, depois ele chega no seu valor estático máximo, que é quando o corpo está na iminência de movimento, e por fim ele passa então a ser chamado de atrito cinético ou atrito dinâmico, quando o corpo está já em movimento. Percebam que essa relação entre os atritos, a gente pode fazer isso aí graficamente. A gente pode relacionar essas três etapas graficamente. Vamos observar então como é que fica tudo isso lá no gráfico. Percebam aí que no eixo vertical eu tenho a força de atrito, no eixo horizontal eu tenho a força motriz F, e percebam então que conforme eu vou aumentando a força F, nós temos um aumento também da força de atrito. Olha lá, nós temos uma reta crescente, 45 graus, porque enquanto o corpo permanece em repouso, a força motriz e a força de atrito têm as mesmas intensidades. Quando atinge o ponto máximo dessa reta crescente, nós temos lá o atrito de destaque. Consequentemente, o corpo está na iminência de movimento. Agora perceba que quando esse corpo entra em movimento, o atrito cai, o atrito cinético ou dinâmico, ele passa a ser um pouco menor que o atrito de destaque. Isso é porque conforme aumenta a velocidade, o contato entre os corpos diminui. E com essa diminuição de contato entre os corpos, diminui também o atrito. Perceba então que o atrito estático que nós vamos utilizar aí é sempre no seu valor máximo. E consequentemente, quando a gente fala de coeficiente de atrito, esse coeficiente vai ter um valor estático e um valor cinético ou dinâmico. Perceba então que o estático vai ser sempre maior, ou em algumas situações nós vamos considerar que esse atrito estático e cinético são iguais. Por isso, o coeficiente de atrito estático é maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético. Então nós vamos observar aí que se a força F for menor que o atrito de destaque, o corpo permanece em repouso e a força F então tem a mesma intensidade da força de atrito. No momento em que essa força F passa a ser maior que a força de atrito de destaque, percebam então que o atrito passa a ser cinético e o corpo então agora entra em movimento. Bom, perceberam então que as possibilidades de atrito, nós falamos, são duas. Esse estático é sempre o valor máximo, então nós não vamos utilizar nenhum atrito estático inferior ao destaque, e sempre que o corpo estiver em movimento, o atrito passa a ser o cinético. Qual seria a relação matemática para você calcular essa força de atrito? Então nós vamos visualizar essa expressão matemática. Olha lá, a expressão matemática relaciona a força de atrito com a força normal. Portanto, a expressão matemática ficaria mais ou menos assim, olha, força de atrito igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. Se o atrito for estático, ou atrito de destaque, nós vamos multiplicar o coeficiente estático pela força normal. Se o corpo já estiver em movimento, ou seja, se o atrito for cinético, nós vamos multiplicar o coeficiente de atrito cinético pela força normal.
Bom, pessoal, essa força normal, o que vem a ser essa força normal? Bom, é simples da gente perceber. Se você tem uma superfície de contato e você vai apoiar sobre essa superfície um corpo, faça isso colocando o seu dedo ali no meio. A força que esse corpo de cima e o corpo de baixo estão aplicando no seu dedo, comprimindo o seu dedo, é a chamada força normal. É a força que esses corpos estão trocando no momento. Essa força normal tem uma característica, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Bom, então vamos a dois exemplos de força normal. Olha lá, o primeiro exemplo nós temos aí um plano horizontal, né, um corpo apoiado sobre esse plano, a força motriz que nós chamamos de força F, a força de atrito no momento de destaque, estou considerando que esse corpo está inicialmente parado. Perceba então que existe a força de gravidade empurrando esse corpo para baixo, que é a força peso, e a superfície não deixa esse corpo descer, empurrando então, obviamente, esse corpo para cima. Nesse caso, a força que a superfície exerce sobre o corpo, não deixando ele descer, nós chamamos de força normal. Percebam então que nesse caso, na vertical, só existem duas forças, a força normal e a força peso. E os seus módulos, então, são exatamente iguais, uma vez que esse corpo não está nem subindo e nem descendo. Já o exemplo número 2, percebam que nós temos um plano vertical e para você apoiar esse corpo, você tem que pressionar esse corpo sobre esse plano vertical. Olha lá, vou aplicar uma força F empurrando esse corpo contra o plano vertical, o peso está puxando esse corpo para baixo e o atrito não deixa descer, portanto o atrito está puxando esse corpo para cima. A força normal, então, obviamente, é a força trocada entre as superfícies de contato. Eu empurro o corpo de encontro aí com o plano vertical, esse plano reage empurrando esse corpo no sentido contrário. Essa força aplicada pelo plano sobre o corpo, nós chamamos então de força normal. A força normal, nesse caso, em módulo, terá a mesma intensidade ou o mesmo módulo da força F que você aplica para manter esse corpo encostado no plano vertical. Bom, então nós temos aí dois exemplos de como calcular essa força normal. Percebam que a força normal está vinculada a cada situação. Não tem um modo de se calcular a força normal. Ela vai variar conforme variam as situações. Vamos observar um outro exemplo aí que seria o plano inclinado. Olha lá, no plano inclinado nós temos aí, por exemplo, esse corpo, né, já numa posição em equilíbrio, a força-peso vertical para baixo, a inclinação desse plano ângulo θ, e percebam que essa força-peso pode ser decomposta em duas direções. Uma que tangencia esse plano inclinado, portanto é a força que vai movimentar em algum momento esse corpo para baixo, e uma força que é perpendicular a essa superfície de apoio, que é a componente normal da força-peso. Lembrando então que esses dois corpos estão em contato, existe aquela força normal. Percebam que eu chamei aí nesse caso a força normal de N, e essa força normal então está se opondo, né? Tem a mesma direção, mas sentido oposto à componente normal da força-peso. Para você desmembrar essa força-peso e calcular aí as componentes tangencial e as componentes normal, você vai usar lá o seno e o cosseno, né? Para você calcular então o cateto adjacente ao ângulo θ, que é a componente normal desse peso, Pn, é só multiplicar a hipotenusa, que é o P, pelo cosseno de θ. E para você calcular o cateto oposto, que é a componente tangencial, portanto o PT, é só multiplicar a hipotenusa, que é o P, pelo seno de θ. Bom, perceberam então aí que no plano inclinado você tem que fazer uma decomposição de vetores. Bom, mas nesse mesmo plano inclinado nós temos duas situações diferentes. O corpo pode estar em repouso e pode estar em movimento. Então vamos analisar o chamado ângulo crítico. Nós temos então o ângulo crítico de atrito quando o corpo está na iminência de movimento. Portanto, nós temos aí o corpo apoiado num plano, o atrito atuante aí é o atrito de destaque, então nós temos lá o PT que vai puxar esse corpo para o movimento e a força de atrito de destaque que é quem vai segurar esse corpo na posição. Percebam que o PT e a força de atrito de destaque nesse momento são exatamente iguais. Substituindo então o PT por P seno θ, como nós vimos na tela ou no visual anterior, e a força de atrito pela sua expressão matemática coeficiente vezes força normal, na igualdade P seno θ igual coeficiente vezes força normal. Uma vez que você lembrou aí que a força normal ou a componente normal aí está igualada, né, à nossa componente normal do peso, ou seja, a força normal e o peso normal têm módulos iguais, eu vou então substituir a normal por P cosseno θ.
Nós temos então que P seno θ é igual ao coeficiente estático multiplicado por P cosseno θ. Perceba que o P aparece dos dois lados, dividindo a equação toda, membro a membro, por P, nós temos então que o seno de θ é igual a coeficiente, né, vezes o cosseno de θ. Nós vamos dividir os dois lados por cosseno, nós temos então que o coeficiente é seno de θ sobre cosseno θ e, consequentemente, o coeficiente aí seria a tangente do ângulo θ. Então, nós vimos aí o ângulo crítico, né, de atrito quando o corpo está na iminência de movimento. E quando esse corpo começa a se movimentar com velocidade constante? Então, vamos ao novo visual. Quando a velocidade, então, é constante, nós temos aí o corpo em movimento, né? Essa velocidade vai manter-se constante em módulo, direção e sentido, e a nossa componente tangencial será igual ao atrito cinético aí agora, força de atrito cinético, porque ele está em movimento. Percebam, então, que igualando PT à força de atrito cinético, nós vamos substituir o PT por P seno novamente e a força de atrito cinética por coeficiente cinético vezes força normal. Lembrando que a força normal é igual a componente em módulo, igual a componente normal da força-peso, nós temos que P seno θ é igual ao coeficiente cinético multiplicado por P cosseno θ. Dividindo os dois lados da equação, os dois membros da equação por P, seno θ é igual a coeficiente vezes cosseno θ, daí então nós temos que o coeficiente é seno sobre cosseno e novamente o coeficiente de atrito cinético igual a tangente de θ. Perceberam então que o nosso coeficiente de atrito, né, ou o nosso ângulo crítico de atrito, seja ele na hora em que o corpo está na iminência de movimento, ou seja ele quando o corpo está em movimento uniforme, será sempre dado pela tangente do ângulo de inclinação do nosso plano inclinado. Bom, lembra da perguntinha inicial? Se nós podemos então agora, depois de tudo isso esclarecido, responder aquela pergunta. Olha lá. Será que a força de atrito é simplesmente uma força de resistência, que oferece resistência ao movimento, ou será que ela pode ser uma força motriz? Lembra assim, olha, se você colocar uma caixa sobre a carroceria de um caminhão, e esse caminhão começar a deslocar-se lentamente, quem é que está empurrando essa caixa junto com o movimento? É exatamente o atrito existente entre a caixa e a carroceria do caminhão. Portanto, nesse momento, o atrito é quem está empurrando essa caixa. Consequentemente, o atrito também pode atuar como uma força motriz. Por hoje, então, é só. Até uma próxima.